Santo é o teu nome. O sangue de Jesus Cristo sobre nós. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Vocês podem sentar. Muito obrigado, equipe. O Senhor é bom. 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 Graças a Deus. Nós estamos aqui, reunidos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus. Aleluia. Estou passando as vistas, ver se está todo mundo aí. O pastor tem que passar as vistas de vez em quando. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu vou cantar só nesse tom porque eu só aprendi até. Ele é bom, ele é tão bom que ele ouve a nossa canção. Ele não nos recrimina, né, Jason? Eu fiquei pensando, sabe, Jason? Falar, meu Deus, o Senhor me chamou para ser pastor, mas eu não sei nem cantar o cantor cristão. Como é que vai ser, pai? Mas graças a Deus que Ele chama uns para pregar, outros para regar. Amém? E o maravilhoso é quando você vem para a escola Rema, aí que você aprende que você é ungido, e não é uma posição, não é um título. Você, eu, nós, todos nós somos ungidos. Todos nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós, sabia? Então, quando você e eu abrimos a boca em qualquer lugar, vai sair o rio de vida, vai sair a palavra de vida. A palavra vai produzir resultado. Aleluia. O diabo muito tempo manteve a igreja presa na mentalidade do não posso, do não tenho, do não sou, da autocomiseração, do vitimismo. Mas quando você conhece a verdade, quando você conhece a palavra de Deus, aí você entende que você pode, que você é. E não é nada a ver com o seu talento, com a sua habilidade, com a sua capacidade natural. Tem a ver unicamente com o Espírito Santo de Deus que Ele te deu, que Ele colocou na tua vida. E é por causa do Espírito Santo que nós temos os olhos iluminados, o entendimento da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo nós não compreendemos as Escrituras, não entendemos o que está escrito. Nós podemos ouvir pessoas falando da palavra de Deus, todos os textos, todos os versículos, e parece até que a pessoa está entendendo, e você, nossa, ele deve estar entendendo sobre isso. Um tempo, quando eu era adolescente, eu fui abordado por Hare Krishnas, por budistas, por espíritas, por umbandistas. Eu era abordado, quando adolescente, na rua. Eles vinham falar da sua doutrina, da sua religião para mim. Mas eu nasci num lar cristão, então eu aprendi o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Eu ficava pensando, mas então o budismo acredita em reencarnação, eu aprendi que não, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu perguntava ao Senhor, Senhor, qual é a verdadeira religião? Você sabe que tem pessoas que pregam Jesus, mas nem conhecem Jesus? Tem pessoas que falam de Jesus, mas elas de verdade não conhecem Jesus. E às vezes eu fico pensando,
como a mente humana ela é limitada à compreensão de Cristo, à compreensão das coisas celestiais, das coisas espirituais. E, de fato, a nossa mente não pode compreender todas as coisas, ela não vai entender. Nós não entenderemos Deus pela mente, nós entenderemos Deus pelo Espírito. Amém? Falando dessas coisas, uma coisa me chamou a atenção sobre uma pessoa que eu visitei nessa semana. E eu quero compartilhar com vocês para reflexão, para que você entenda. Às vezes você pode estar aqui e não ser salvo ainda, não nasceu de novo. Você é apenas um frequentador. E Jesus não veio para fazer seguidores de uma religião. Amém? Se Jesus tivesse vindo para fazer seguidores de religião, eu sempre costumo falar isso. Ele teria feito seguidores do judaísmo. Porque Jesus nasceu no judaísmo. E ele praticou toda a lei do judaísmo por nós. Ele não veio instituir uma religião, Jesus Cristo. Ele falou, é chegado para vós o reino dos céus. E eu visitei uma pessoa de 88 anos de idade, uma pessoa que está com câncer na próstata. Eu fui visitá-lo na sua casa, sua família. Enquanto eu orava por ele, falava de Jesus, que Jesus cura. Falei, Deus deixou a medicina mesmo para curar, para fazer as coisas, cirurgia, eu creio. Eu falei, Deus pode fazer pelo médico, se você crê até aí. Amém? Se a tua fé está no médico, ele pode operar através do médico. Se você acredita que é através da medicina que você pode receber sua cura, a cirurgia, se é através de um tratamento médico, se é através de uma medicação, Deus pode operar aí também. Ele é bom. Ele é misericordioso. E você pode usar de todos os recursos disponíveis para combater o mal. Para que você saiba que Deus ele não tem nada a ver com a doença, não tem nada a ver com a enfermidade. Fica muito claro para nós agora, nesse tempo que a gente está vendo, de pandemia, de ver que Deus não tem nada a ver com doença. Porque o Covid trouxe doença, morte, contaminação no mundo geral, falência em empresas, desemprego, confusões, conflitos. Não é isso? Deus não está nisso. Deus não está na confusão. Deus não está na doença. Deus não está na enfermidade. Deus não está na miséria. Deus não está na falta de emprego. Deus não está na falência de empresas. Deus não quer empresas quebrando. Empresas geram empregos. Quantas famílias são atendidas por uma empresa? Amém? Deus não tem nada a ver com isso. Isso é para a gente entender que a gente precisa mesmo é crer em Deus. Se apegar a Deus. E eu estava falando para esse senhor, olha, eu vou te falar, se você quiser crer, eu creio que Deus ele pode operar o sobrenatural instantaneamente na tua vida agora, aqui. Mas se você crê que é a medicina, que é a cirurgia, que é o medicamento que vai trazer para você a cura, eu vou crer com você e vou concordar com a sua oração. Amém? Não adianta a gente orar em concordância com alguém que não está crendo igual você. Entendeu, irmão? Se nós vamos falar que, ei, nós vamos orar agora pela cura do irmão, e você não está acreditando da mesma maneira, não vai servir, não vai funcionar. Amém? Se nós vamos falar agora que vamos orar pelas autoridades do nosso país, e você acha que nós não devemos orar pela autoridade do nosso país, porque você não concorda com o partido dele, não vai funcionar. Entende? Então a gente precisa concordar. A gente precisa ligar na terra e ligar no céu. Aí sabe que conversando com esse homem, aí ele tem um filho de mais ou menos 60 anos de idade. Ele tem 88, a esposa dele é crente, já há muitos anos, crente da Assembleia de Deus, mulher de oração, mas ele ainda não tem a pleno entendimento, a plena crença em Cristo Jesus. Aí,
conversando ali, ela me fala sobre o filho dela, de 60 anos de idade, mais ou menos, o filho dela. Bebezinho. Que ele estava tendo algumas visões. E que ele teve uma visão. Enquanto ele estava deitado, ele teve uma visão. Enquanto ele dormia na madrugada. E eu chamei ele e fui conversar com ele. Estou sabendo que você é profeta. Mas ele não é crente. A mulher dele é crente também. E ele estava meio com hálito de bebida alcoólica. Ele tinha bebido alguma coisa. Pois é, fiquei sabendo que você é profeta, que você tem algumas visões. Me conta elas. Aí ele contou a primeira visão. A primeira visão que ele teve, ele estava no quarto, deitado, e de repente o céu se abriu. O telhado se abriu, tudo sumiu, e ele só viu o céu límpido. E ele começou a subir. E ele disse que ele começava a subir, e ele tentava acordar a mulher dele, mas para ele não foi sonho, foi uma visão. Ele falou, eu tive uma visão. Ele fala com convicção. E aí eu comecei a subir, mas eu queria chamar minha esposa para acordá-la, para que ela também visse o que eu estava vendo, o céu. E aí eu comecei a subir, mas eu falei, não posso ir. Tem minha mulher e meus filhos aqui ainda. Aí ele volta para o corpo, volta para a cama. Ele disse que foi tanto uma visão que ele tinha levantado, tinha ido beber água, e depois que ele deitou, que ele teve essa visão. Aí na segunda visão ele viu o pastor da esposa dele, todo de branco, num cavalo, e ele via outras pessoas também de branco sobre um cavalo, e ele disse que via nesse pastor algumas divisas sobre o ombro dele, e ele vestido de vestiduras brancas, e com a espada reluzente na mão. E ele disse que ele andava sobre uma relva, uma grama verdinha, e que havia também uma rua de cristal, e uma visão celestial mesmo, uma visão do céu. Mas quando ele andou mais à frente, que ele viu o pastor, aí ele viu, assim na terra, um buraco, e nesse buraco ele via algumas pessoas miseráveis, que estavam clamando, e elas se puxavam uma outra, e se arrancavam pedaços umas das outras. E elas clamavam, e ela perguntava para o pastor, ele perguntou para o pastor, o que é isso que eu estou vendo? Aí ele falou, é chegado o dia do juízo. O juízo está chegando. Aí, ele disse, e eu? E o pastor chamava ele falou, mas eu não posso, eu estou vestido de pijama. Eu não estou com as roupas prontas. Aí eu peguei e fui conversar com ele, dar uma revelação para ele sobre isso. Ele tinha tido também uma outra visão, e que nessa outra visão, ele tinha visto a sogra dele partir. E ele havia comentado depois. E de fato aconteceu. Então era tão uma visão celestial pelos os detalhes que ele falava. E o interessante é que ele não é crente. Não era. Não havia confessado Jesus Cristo ainda como o Senhor da sua vida. E tendo toda essa visão celestial, toda essa visão espiritual. E a mulher dele falou, como é que pode? Eu já sou crente há tantos anos e nunca tive uma visão que você teve igual essa. E ele sabia que essas pessoas estavam no céu, estavam com Deus, porque elas estavam vestidas de branco, de vestiduras brancas. E ele viu bem, ele discerniu a diferença daquelas pessoas que estavam no buraco, daquelas pessoas que estavam de vestes brancas, do ambiente que era diferente. E aí eu fui ousado em falar para ele sobre o sonho dele com base na palavra de Deus. Eu falei, sabe por quê? A Bíblia diz que tem uns adormecidos, tem alguns que dormem. E você sabe que estar dormindo significa morte. Dormir é sinônimo de morte, eufemismo da morte. E tem alguns que dormem, que estão mortos espiritualmente e não têm o entendimento das coisas espirituais. Mas o que eu estava vendo é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus,
de alcançar aquela vida, de trazer a revelação do celestial para ele. Eu falei, sabe o que acontece? Deus está te chamando. E Ele te chamou, mas você não quis. Você voltou. Então Ele te deu uma segunda visão. E Ele mostrou que você estava de pijama porque você estava dormindo. E nessa segunda visão Ele está te mostrando que há duas opções. Há uma opção no buraco, daqueles miseráveis que clamam, e a opção de você estar de vestes brancas, com vestes alvas. Para aqueles que recebem Jesus Cristo, para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor. E é interessante, o que me chama a atenção, é porque mesmo diante de uma revelação dessa, de uma visão dessa que a pessoa tem, ele ainda assim não tinha o entendimento, a revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, de Jesus Cristo como Senhor. Então você pode ter toda uma visão de céu, de anjos, mas se você não crer com o seu coração e não confessar Jesus como Senhor da sua vida, a sua vida continua a mesma. Você continua morto espiritualmente. Enquanto você não entregar a sua vida para Jesus Cristo, enquanto você não declarar que Jesus Cristo é o Senhor de fato da sua vida, você vai continuar dormindo. Você vai continuar adormecido, sem entendimento das coisas espirituais. Porque você não vai entender Deus pela tua mente. A tua mente não consegue compreender Deus. Agora, nós que somos espirituais e que cremos em Jesus Cristo e temos o Espírito Santo de Deus e compreendemos a palavra de Deus, nós discernimos que isso é uma visão celestial. Nós discernimos que isso é o Senhor o chamando pela sua bondade e sua misericórdia. Sabe que Deus, Ele alcança no nível da sua fé, no nível do seu entendimento, Deus te alcança, porque o Senhor é bom. Deus é bom. E Ele quer te alcançar na medida da sua fé, na medida do seu entendimento, aonde você está. Amém? Deus sempre vai se mover a teu favor. Ele sempre se move ao nosso favor. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele não nos deixou só. Ele está pronto para te alcançar, se você quiser. Mas Ele deixou a escolha. Ele estava chamando aquela pessoa, atraindo para Ele. Nós estamos vivendo um tempo de incertezas, a gente não sabe o que será o dia do amanhã, você não tem certeza do amanhã. Isso a Bíblia já dizia. A gente já sabia disso, mas a gente não tinha tanta convicção quanto temos hoje. Nós não sabemos o que será o amanhã. Você mesmo, crente que está aqui dentro da igreja. Você não sabe se amanhã você vai acordar vivo. Você não sabe o que pode acontecer com você daqui para ir para casa ou nessa madrugada. O tempo seu é hoje. O nosso tempo é hoje, irmão. O Senhor nos deu hoje, pela sua graça e pela sua misericórdia. E o Senhor fala conosco de várias maneiras. Ele fala pelos profetas, Ele fala pelas escrituras, Ele fala por visões, Ele fala por sonhos, Ele fala por revelações. O Senhor está nos chamando. Eu vejo esse tempo da pandemia uma oportunidade para a igreja entrar no arrependimento, sair dos maus caminhos e tomar uma posição de filhos de Deus. O Senhor não chamou você para ser um religioso, um frequentador de igreja, de cultos dominicais. O Senhor te chamou para ser filho. É uma posição privilegiada de filho, de comunhão com o Pai, para vestir vestes brancas, alvas, e para andar na cidade de ouro. Oh, aleluia! O primeiro homem, Adão, errou, ele pecou. Ele traiu a confiança de Deus. E ele se deixou enganar por Eva. Na verdade, ele não se deixou enganar. Eva foi enganada pela serpente, mas ele pecou conscientemente, porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia a voz de Deus. Adão. Agora sabe que, desde naquela queda, o Senhor havia providenciado já a restauração. Ele já havia providenciado a reconciliação do homem com Ele.
Em Gênesis 3, no verso 15, o Senhor diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, entre o teu descendente e a descendência da mulher. E este descendente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente é Jesus Cristo, que já pisou na cabeça de Satanás. Ele foi ferido no calcanhar, ele foi ferido na cruz. Eu quero trazer para você o entendimento de que a palavra de Deus, ela se cumpriu, ela está se cumprindo. Então, o Deus do Antigo Testamento, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Aquele que era, diz Apocalipse, aquele que era desde o princípio, que era a palavra, que estava com Deus e era Deus, e se fez carne, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir. Jesus Cristo, aquele que há de vir. Jesus Cristo. Aqui, uma palavra profética, Deus falando, ele vai ferir tua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Ele foi ferido, foi para a cruz. Muitas vezes a nossa mente não entende que Jesus já foi para a cruz, que Jesus já tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Ele já levou os nossos pecados. Ele já levou as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Em Isaías diz, aí eu quero mostrar para você, que depois vem ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías, 700 anos antes, ele diz, no capítulo 9, no verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Presta atenção. A tua mente pode não entender, mas o teu espírito recebe revelação e entendimento. O Senhor, Deus, o Criador, Ele providenciou um Salvador. E Ele disse que esse Salvador pisaria na cabeça da serpente. E Ele disse que Ele seria ferido. E Ele foi ferido. E o profeta Isaías profetizou que o maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele viria, ele nasceria. E o profeta Isaías também disse, no capítulo 53, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele estava deformado lá na cruz do Calvário. Ele estava moído lá na cruz do Calvário. Ele havia sido chicoteado, surrado, torturado. Jesus Cristo, indevidamente, ele não tinha culpa de nada. Armaram contra ele um tribunal à noite. Levaram ele para o Sinédrio. Lá no Sinédrio tinham mais de 100 sacerdotes. Antes de ir para a cruz, ele foi esmurrado por esses sacerdotes. Esmurraram ele, bateram nele. Puxaram a barba dele. Cuspiram nele. Você já imaginou 100 pessoas cuspindo em alguém? Como é que ele ficou? Ele passou por isso. E diz que, verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Sabe? Ele sofreu na sua alma. Ele foi desonrado, Jesus Cristo. Mas ele estava sofrendo a minha desonra e a sua desonra. Ele estava sofrendo a nossa perseguição hoje. O descaso. A desonra que as pessoas fazem com os crentes.
Ele estava sofrendo já na cruz. Ele já estava sofrendo na alma o desprezo, a depressão, a angústia da alma, a tristeza, a aflição. No verso 4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Aleluia! Você estava dormindo, né? Você veja que a gente fala isso, a gente aceita isso com tanta normalidade. E fica apenas rondando o campo da nossa mente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi moído por nós. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Não foi porque Ele tinha transgredido, amado. Ele tinha cumprido tudo certinho. Mas porque um juizado iníquo, de homens iníquos, de homens perversos, de homens cruéis, de homens hipócritas, falsos, vestidos de religiosos, sepulcros caiados. Dentro deles era sepulcro, era fúnebre, era cadáver, não tinha vida, era só aparência. Eles armaram contra Jesus Cristo, mataram Jesus Cristo. Agora veja, nós ouvimos isso apenas no campo da nossa razão, do nosso intelecto. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Muitas vezes nós aceitamos que Ele pagou o preço do nosso pecado, e isso já é até verdade para alguns de nós. Que Ele já pagou o preço do nosso pecado. Ele é o sacrifício pelo nosso pecado. Mas aqui está dizendo que Ele também é um sacrifício pelas nossas doenças. Ele também é um sacrifício pelas nossas enfermidades. Aquele jovem de 60 anos de idade, ele estava tendo visões dos céus, o Senhor chamando ele. Mas ele estava tendo visões, revelações, vendo o céu diante dele com visões abertas, não era sonho. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Porque havia uma esposa que ora por ele, para que ele tenha um entendimento, porque a mente dele é cauterizada, porque ele é escravo da bebida, escravo do vício, e a sua mente está cauterizada, a sua mente ainda não tem a revelação de Jesus, não tem o entendimento de Jesus, não sabe sobre a salvação, não entende que Jesus já pagou o preço do pecado lá na cruz, que Ele já morreu pelo pecado dele, e que Ele já foi sepultado pelo pecado dele, e que Ele não precisa mais ser escravo do diabo, ser escravo de Satanás, ser escravo do vício. A mente dele ainda não entende essas coisas, você já entende. Mas vamos para o outro lado. Jesus também, Ele levou as suas doenças, as suas enfermidades, as suas dores. Mas nós ainda estamos no campo da mente, do intelecto, e nós ainda não tomamos posse de que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ele é o sacrifício das nossas doenças. Mas nós ainda estamos apenas no campo da informação. Nós já aceitamos Jesus como Salvador, nós já aceitamos Jesus como um sacrifício pelo nosso pecado. Amém? Já recebemos isso, já nascemos de novo. Amém? Mas tem mais. A revelação não acabou ali. Jesus foi além. Ele foi até a cruz, até a morte de cruz, e derramou sua vida, derramou seu sangue, e foi até a sepultura, e foi até o inferno. Ele foi ao inferno, a Bíblia diz, e ele tomou as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás. Ele tomou as chaves, irmão. Ele tomou a autoridade que Adão havia dado para ele, para Satanás. E deu aos seus santos,
que somos nós. Eis que é me dada toda a autoridade, e eu vos dou a autoridade, para que em meu nome pise serpentes e escorpiões, em meu nome pregue o evangelho, e todo aquele que for batizado será salvo. Em meu nome vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Em meu nome. Aleluia! Aí ele vai até a morte, ele vai até a sepultura, e ele venceu, e ele ressuscitou. E ressurreição não é apenas uma ideia, não é apenas uma ideologia, não é apenas uma informação. A ressurreição não é uma filosofia, a ressurreição não é um debate de ideias. A ressurreição é um fato consumado. Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Ele vive. E aquele que vem, virá. E não tardará, diz a palavra do Senhor. Então lá em Gênesis, o Senhor disse, ele viria e pisaria na cabeça da serpente, seria ferido. Lá em Isaías foi dito que um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz. Isaías depois diz que ele foi para a cruz, e ele foi humilhado, e ele foi desonrado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos, não é uma promessa, foi feito, foi consumado, está direito meu, é direito seu, é direito nosso. E ele disse que ao terceiro dia ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele disse isso, e ele se encontra com os seus discípulos lá em Marcos 16, e repreende os discípulos, porque os discípulos não acreditaram que ele havia ressuscitado. Aleluia! E ainda estavam no campo apenas do entendimento. Mas eu estou trazendo para você que a Bíblia está dizendo que já se cumpriu, e que está se cumprindo, e que se cumprirá também a vinda do amado. Então, não fique adormecido. Não fique fazendo planos com essa vida amanhã. Você não sabe do amanhã. Você não sabe qual é a próxima pandemia. Amém? Esteja pronto, esteja preparado. Esteja ativo. Esteja vivo, esteja espiritualmente pronto, não adormecido de pijama, esperando uma visão celestial para te chamar, esperando que um anjo com a espada desembaiada te apareça. Ele falou que nessa visão ele via espadas, os homens estavam com espadas nas mãos, e essas espadas nas mãos, elas eram reluzentes ligadas ao céu, e havia uma luz nessa espada. A espada é a palavra. A palavra é a luz que ilumina os meus caminhos. Aleluia! Então, um homem natural, ele não consegue discernir a visão do reino, a visão espiritual. Mas um homem espiritual que conhece as Escrituras, sabe que está em linha com a verdade da palavra de Deus. Eu me lembrei daquele centurião que teve a visão do anjo e mandou chamar Pedro para que Pedro lhe contasse, lhe revelasse a visão. E Pedro foi tocado pelo Espírito Santo. Vá até a casa de centurião, Cornélio, o centurião. Sabe o que é interessante? Eu também tive um sonho. E eu tive um sonho com aquela casa que eu fui. E no meu sonho, naquela casa que eu vi essas pessoas, eu vi a casa grande, mas a casa havia ainda muitos cômodos que estavam ainda em construção. Que ela não estava pronta, ela não tinha sido acabada a construção daquela casa. Lembrei até da casa do Túlio, que ele colocou aqui, como ser guiado pelo Espírito. Entende? E quando eu cheguei lá, eu falei, sabe, irmãos, às vezes você tem um sonho, você pode nem entender, nem discernir muito bem as coisas, mas você relata o sonho e a pessoa vai ligar as coisas. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu vim aqui porque eu tive um sonho ontem, nessa noite, com vocês.
de uma casa, que essa casa de vocês, eu não vi essa casa pronta. Essa casa havia ainda alguns quartos, alguns cômodos em construção, algumas extensões que ainda estavam para construir, ainda estava faltando o acabamento, faltando o piso, faltando algumas coisas. Logo que a mulher espiritual entendeu, é fato, ela não está pronta ainda. Ainda há algumas pessoas aqui ainda para serem alcançadas, para estarem prontas. Deus é bom. Deus é misericordioso. Talvez você não esteja entendendo a linguagem de Deus, mas Deus está falando contigo. Deus não te deixou, não te abandonou. Ele é bom em todo o tempo. Talvez você nem entenda como Ele está falando. Talvez Ele fale, Ele grite nos 4 cantos da terra. Você está passando, tem um cara lá pregando e gritando lá na rodoviária, lá no ponto de ônibus. Ei, arrependam-se, Jesus está voltando. Ele está ali movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele está ali cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da fé, cheio da convicção da revelação que Deus deu para ele. E você está passando e chamando ele de fanático, de doido, para que isso tudo? Não é, irmão? Deus usa cada um da maneira que Ele quer, conforme a obediência do seu coração. Se tiver que gritar, vai ter que gritar. Se tiver que chorar, vai ter que chorar. Se tiver que falar, vai ter que falar. Aleluia! Deus está dando o seu recado. Deus não está calado. Ele quer arrecadar, arrebanhar a maior quantidade possível de vidas. É a longanimidade do Senhor. É que são as causas de nós não sermos consumidos. Sabia? Nós ainda estamos aqui, amados. Não é para passar pelo Covid, não. É para livrar gente, pessoas do Covid. Nós estamos aqui, irmãos, não é para nós ficarmos enclausurados dentro de casa com medo do Covid. Não, nós temos que ir para a rua, nós temos que partir para cima, nós temos que pregar o Evangelho. Você crê que Jesus ressuscitou, irmão? Você crê que Jesus vive? Ou Jesus ressurreto é apenas uma informação, é apenas uma fé religiosa para você? Nós estamos diante da mesa do Senhor. Estamos aqui diante da mesa dele, do altar, para celebrar a sua bondade, a sua misericórdia, o sangue do Cordeiro. Jesus morre, ressuscita, ele pega o seu sangue e se apresenta diante do Pai. Ele agora entrou, o nosso sumo sacerdote, ele entrou lá no Santíssimo Lugar, rasgou o véu, abriu a porta. Naquele momento que ele estava sendo crucificado, houve trevas sobre a face da terra. Só podia o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrar para oferecer sacrifícios pela humanidade. Só o sumo sacerdote podia entrar lá no Santíssimo, no local, na presença de Deus. Só ele, o sumo sacerdote. Rick Renner fala naquele livro Pedras Preciosas, que naquele momento de trevas que Jesus estava na cruz, era o momento que o sumo sacerdote estava apresentando o Cordeiro Pascal. O Cordeiro sem defeito. E ele imagina aquele momento onde o véu foi rasgado, do alto a baixo, o véu que tinha 19 metros de altura e que eram necessários 300 sacerdotes para levantar e colocar ele naquele lugar. E que ele tinha mais ou menos um palmo, diz o Rick Renner. Falaram que é 10 centímetros, um palmo, que seja. De espessura. Na verdade era uma parede. E ela foi rasgada do alto a baixo e se dividiu. Deus estava falando, agora está aberto o Santíssimo Lugar. Agora você pode entrar. O sangue foi derramado, o sangue foi apresentado. Não há mais barreira entre você e o seu Pai. Não tem mais barreira. Você pode agora, em Hebreus 4,16 diz, você pode entrar com ousadia diante do trono da graça, onde você recebe graça e recebe misericórdia. Você não é um pedinte miserável. Você não é um mendigo. Você é filho do Rei. Você foi lavado pelo sangue para ter livre acesso ao trono do teu Pai. Você pode chegar diante dele, querido.
E o Mestre Jesus está sentado à direita e nós estamos assentados com Ele. Aí o Pai olha para Jesus, Ele vê nós. Quando você peca, quando você erra, quando doença chega no teu corpo, o Pai olha para Jesus e olha para nós. O que é que Ele está vendo? Curado, sarado, próspero, abençoado, vitorioso, mais do que vencedor. É assim que o Pai está te vendo. Você com a mentalidade medíocre, se vendo como um vermezinho de Jacó, e o Pai olha para Jesus e está vendo você sentado lá, sarado, sucesso, abençoado, bem-sucedido em tudo. A minha bênção está sobre ti, a minha saúde está sobre ti, a minha vida está sobre ti. Vamos retomar lá do começo. Aquela criança de 60 anos de idade não tinha a revelação da salvação ainda. Tinha visões do céu, mas não tinha a revelação de quem ele era, do que ele tinha direito. Você tem visões, você tem revelação, você tem o Espírito, e ainda não está usufruindo do que você tem direito. E ainda está se comportando como aquele que não tem direito, como aquele que tem que choramingar. Pai, pai, pai. Você está entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? Você precisa romper. Você precisa romper. Você precisa sair dessa condiçãozinha que você ainda se encontra há anos e romper, entrar no Santíssimo, tomar posse do que é seu e viver a plenitude daquilo que Ele já conquistou. Aleluia! Eu fico olhando e fico pensando, como nós, igreja, ainda podemos ficar com essa mentalidade do passado? E por que não vivemos a mentalidade da redenção, dos redimidos, dos lavados pelo sangue do Cordeiro? Por que não andamos na mentalidade dos salvos, dos nascidos de novo, dos filhos de Deus? Se nós cremos que Ele vive, se nós cremos que Ele ressuscitou. Amém? Vocês estão entendendo isso? Como ainda tem pessoas que ainda estão vivendo ainda na mentalidade do que não tem, quando já temos, quando já nos foi dado, Ele já tomou sobre si, Ele já levou sobre si as nossas misérias, as nossas doenças, as nossas enfermidades, a nossa pobreza. Ele já levou sobre si. Você percebe que é só uma questão de mente? Amém? Quantos estão aqui ainda? Quantos estão percebendo isso? Quantos estão entendendo o que eu quero trazer para você? A Bíblia mostrou para nós no Antigo Testamento que o Senhor Deus, o Criador, Ele disse que Ele pisaria na cabeça da serpente e Ele seria ferido, Jesus. Ele nos mostrou pelo profeta Isaías que o menino ia nascer, príncipe da paz, pai da eternidade, o maravilhoso. Ele nos mostrou em Isaías 53 que Ele padeceu por causa das nossas transgressões. Então, Ele nos mostra aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o evangelho, boas notícias, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Quefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez,
dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Aleluia! Apóstolo Paulo não andou com Jesus homem, mas apóstolo Paulo teve a revelação de Jesus, o ressurreto, o glorificado. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Tomé, porque ainda sois incrédulo, seja crente, Tomé, disse Jesus para Tomé. Tomé ainda queria ver, queria palpar, queria pegar. Só creio depois que eu tocar na ferida. Não se creia enquanto está sentindo. Creia porque já é, porque já está feito. Aleluia! Nós somos da fé. Ele fala aqui em capítulo 15, do verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É? Então nós temos que ser felizes, amém? Eu mostrei para você que Deus, o Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo na palavra. Jesus Cristo como Senhor. Você já está salvo, limpo, purificado. Isso não é obra da sua religiosidade. Isso não é obra porque você frequenta os cultos de domingo. Isso não é obra porque você é um obreiro da igreja. Amém? Isso é obra do sangue. O sangue de Jesus. O sangue que foi entregue e apresentado diante do Pai, lá no trono da graça, no santíssimo lugar. O sangue que abriu o acesso para mim e para você. Amém? O sangue que nos santifica. É o sangue, irmão. É o sangue de Jesus, irmão. O sangue te liberta do pecado. O sangue de Jesus, ele te liberta das tuas fraquezas. É por causa do sangue que as suas vestes foram lavadas. É por causa do sangue que a iniquidade saiu da tua vida. É por causa do sangue que você é livre do pecado. E é por causa do corpo dele que você é sarado. É por causa das pisaduras dele que você recebe a cura. Então não tem nada a ver com você, com o seu esforço. Tem a ver apenas com a sua aceitação. Aceita! Aceita ser sarado. Aceita ser salvo. Aceita ser curado. Aceita ser próspero. Aceita ser um sucesso. Aceita ser bem-sucedido. Aceita, querido. Aceita ser uma bênção, ser um abençoado. Aceita. É inútil você ficar recalcitrando contra os aguilhões. Aceita. Eu sou um sucesso. Eu sou um abençoado. Em tudo que eu faço, eu sou bem-sucedido. Onde eu coloco as minhas mãos, vai prosperar. Tudo que eu começar a fazer, vai acontecer, vai avançar. Aceita. Concorda com Deus, concorda com a sua palavra. Amém? Para de ficar com a mentalidade do não tenho, do não posso, do não sou, do não quero. Amém? Aceita a mente de Cristo. Aceita a palavra de Deus sobre a tua vida. Aceita o sacrifício de Jesus Cristo. Não é na tua força, não é na tua capacidade, não é no teu talento, não é na tua habilidade, não é na tua inteligência, meu irmão. Não é porque você fez o curso de PhD, irmão. É porque Jesus está em você. É porque Ele te deu do seu Espírito. É porque Ele te lavou pelo sangue, irmão. É o Espírito que te capacita. Você vê pessoas pregando a palavra, mas elas não têm o Espírito. A palavra sai sem vida. Mas quando você que tem o Espírito fala a palavra, ela gera vida. Porque o Espírito flui, amado. O Espírito comunica dentro do coração das pessoas. Aleluia!
Amém. Aceita isso aqui, ó. Aceita ser filho. Aceita ser filho. Amém? Coloque-se na posição de filho. Eu sou filho. Eu sou abençoado. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves da autoridade. Amém? Bota o diabo para correr da sua casa, irmão. Bota Satanás para sair da sua família, irmão. Resista ao diabo, irmão. Diga para o diabo, saia da mente da minha parentela, saia da mente do meu irmão, saia da mente do meu filho, saia da mente do meu marido, saia da mente da minha esposa. Diabo, eu te dou uma ordem, você está proibido de tocar na mente dele. Você pode repreender esse espírito, irmão. Quebre esse espírito, resista a esse espírito, acredite na oração, acredite no poder do nome de Jesus, acredite no que o Senhor te confiou. Não fica aceitando, não fica ali parado, é assim mesmo, né? Não, não é assim mesmo, não. Não, não é assim mesmo, aqui não, aqui na minha casa não. Amém, amado? Você acredita na palavra? Você acredita que Jesus tomou as chaves do inferno e da morte da mão de Satanás? Você acredita que Ele te deu essa chave de autoridade, que é espiritual? Aleluia! Acredite.